Estava fazendo café da manhã quando vi a tela do celular acender com uma notificação do banco. Saldo atual: R$ 47,50. R$ 47,50 era tudo o que restava dos meus 65 anos de trabalho como enfermeira, da pensão do meu falecido marido, da poupança que guardei centavo por centavo para deixar de herança. Minha própria filha, Adriana, havia esvaziado minha conta durante a madrugada e desaparecido com um namorado traficante, me deixando apenas um bilhete. Mãe, Sofia ficará melhor com você. Você entende, né? Mas quando minha neta Sofia, de 12 anos, apareceu na cozinha, me deu um abraço e sussurrou: Vovó, fique tranquila, eu já cuidei de tudo, com aquele sorrisinho que eu conhecia desde que ela tinha 3 anos. Eu soube que minha filha havia subestimado gravemente a inteligência da própria filha. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Meu nome é Vera Lúcia Carvalho Santos. Tenho 65 anos e moro em Jundiaí desde que me casei com o Osvaldo em 1982. Trabalhei 40 anos como enfermeira no Hospital São Vicente, cuidei de milhares de pessoas, segurei a mão de quem estava morrendo, assisti nascimentos, consolei famílias destroçadas. Nunca imaginei que um dia acordaria sendo a própria vítima da maior traição que uma mãe pode sofrer. Naquela manhã de quinta-feira, 15 de agosto de 2025, eu ainda estava processando a informação quando Sofia apareceu na cozinha com aquela calma assustadora que ela tinha desde pequena. Ela usava o pijama rosa com unicórnios que eu havia comprado no mês passado, mas seus olhos castanhos tinham uma intensidade que me fez gelar o sangue. Vovó, senta aqui comigo, ela disse, puxando uma cadeira da mesa da cozinha. Preciso te contar umas coisas. Eu ainda segurava o celular na mão, tremendo. R$ 47. 40 anos de plantões noturnos, de economizar em tudo, de guardar cada centavo pensando no futuro da Sofia, da própria Adriana. R$ 340 mil que simplesmente sumiram durante a madrugada. Sofia, filha, sua mãe... Comecei a falar, mas ela me interrompeu. Minha mãe me deixou aqui porque achou que você ia ficar com o problema sozinha, disse ela, abrindo o notebook pequeno que sempre carregava para todo lugar. Mas ela não sabe que eu sei de tudo há muito tempo. Sentei na cadeira ao lado dela, ainda tentando entender. Sofia sempre foi diferente das outras crianças. Desde os 8 anos, ela mexia naquele computador como se tivesse nascido grudada nele. Eu achava que eram joguinhos, redes sociais, essas coisas que as crianças de hoje fazem. Como eu estava enganada. Vovó, você lembra quando a mamãe começou a namorar o Biga? Perguntou ela, digitando algo rapidamente na tela. Lembro sim. Wellington Ferreira, que todo mundo chamava de Biga. Um homem de 32 anos, tatuado, que apareceu na vida da Adriana há 8 meses. E desde então, tudo começou a desandar. Minha filha, que já estava no mundo das drogas há anos, piorou drasticamente. Começou a sumir de casa, a pedir dinheiro constantemente, a chegar em casa com hematomas que ela dizia serem de quedas. Lembro, filha. Foi quando tudo ficou pior. Exato. E você lembra quando eu comecei a passar mais tempo aqui em casa, principalmente quando eles estavam conversando no quarto da mamãe? Eu lembro. Nos últimos 6 meses, Sofia parecia evitar sair. Ficava sempre por perto quando Adriana e Biga estavam em casa. Eu achava que ela estava com medo deles, tentando se proteger. Mais uma vez, eu estava errada. Sofia, o que você fez? Perguntei, com o coração começando a acelerar. Ela virou a tela do notebook para mim. Era uma pasta digital chamada Dossiê, Adriana e Wellington. Dentro dela, dezenas de arquivos, fotos, áudios, vídeos, documentos digitalizados. Há 6 meses eu comecei a documentar tudo o que eles faziam, disse ela, com uma tranquilidade que me assustou. Fotografei as conversas de WhatsApp da mamãe quando ela deixava o celular carregando. Gravei as ligações deles falando sobre os esquemas do tráfico, consegui acesso aos extratos bancários do Biga, mapeei todos os contatos criminosos deles. Eu fiquei sem palavras. Minha neta de 12 anos havia criado um arquivo criminal completo sobre a própria mãe. Mas como você... YouTube, vovó. Tem tutorial para tudo.
Aprendi a hackear Wi-Fi quando tinha 9 anos. Programa desde os 8. Não é nada demais. Ela falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que importa é que eu sabia que eles iam tentar te roubar. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Ela sabia, minha neta de 12 anos, sabia que seria roubada e não me avisou. Sofia, por que você não me contou antes? Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam carregar uma maturidade de 30 anos. Porque se eu te contasse, você ia confrontar a mamãe. Ia tentar ajudá-la, dar mais uma chance, como sempre fez. E aí eles iam mudar o plano. Seria mais difícil pegar eles. E você? O que faria se descobrisse que sua neta de 12 anos tinha planejado deixar você ser roubada para poder se vingar depois? Então você deixou acontecer de propósito? Perguntei, sentindo uma mistura de horror e admiração. Eu precisava de provas concretas do crime. Agora eu tenho. Ela clicou em outro arquivo. Às 3h47 da madrugada, a mamãe fez 5 transferências da sua conta para uma conta do Biga. Eu tenho print de tudo, incluindo as conversas deles combinando o golpe. Mostrou-me as capturas de tela. Conversas no WhatsApp entre Adriana e Biga, planejando como roubar meu dinheiro, como fugir para Fortaleza, como se livrar da menina. A menina era Sofia. Minha própria filha falava da própria filha como se fosse um empecilho. Mamãe escreveu aqui: a velha vai ficar sem nada, mas pelo menos não vamos ter que aturar a pirralha, leu Sofia, sem demonstrar qualquer emoção. E o Biga respondeu: deixa a moleque com a avó, uma boca a menos para alimentar. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Minha filha não só havia me roubado, como falava de mim e da própria filha como lixo que precisava descartar. Sofia, minha filha, como você está aguentando isso tudo? Ela fechou o notebook e me abraçou. Pela primeira vez desde que a conversa começou, vi lágrimas nos olhos dela. Vovó, eu parei de considerar ela minha mãe faz muito tempo. Desde que ela me deixou sozinha aqui quando eu tinha 8 anos para ir usar droga na casa do traficante anterior. Desde que ela vendeu meus brinquedos para comprar cocaína. Desde que ela disse que eu era um erro que ela cometeu aos 25 anos. Meu Deus! Eu sabia que a Adriana tinha problemas com drogas, mas não imaginava que a situação era tão grave. Não sabia que ela maltratava Sofia dessa forma. Por que você nunca me contou isso? Porque você sempre tentava salvar ela. Sempre dava dinheiro, sempre acreditava nas desculpas dela. Eu percebi que precisava te proteger dela, não o contrário. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Minha neta havia se tornado minha protetora. Uma criança de 12 anos havia assumido a responsabilidade de me defender de minha própria filha. E agora, Sofia? O que vamos fazer com R$ 47? Ela sorriu daquele jeito misterioso de novo. Vovó, você lembra que eu disse que já cuidei de tudo? Lembro. Às 4h15 da madrugada, exatamente 28 minutos depois que a mamãe terminou de roubar você, eu enviei denúncias anônimas para 3 lugares diferentes. Ela abriu o notebook novamente e me mostrou 3 e-mails enviados de contas diferentes. Primeira denúncia: Receita Federal. Mandei todas as movimentações financeiras suspeitas do Biga dos últimos 8 meses, incluindo as transferências da sua conta. Com CPF, dados bancários, endereços, tudo. Segunda denúncia: Polícia Civil. Enviei todas as conversas dele sobre tráfico de drogas, com fotos da droga estocada na casa do Biga, áudios deles falando sobre fornecedores e entregas. Terceira denúncia. Ela pausou e me olhou com uma seriedade que me deu arrepios. Terceira denúncia para onde, filha? Para os rivais do Biga, o pessoal da facção do bairro ao lado. Mandei a localização exata onde eles estão em Fortaleza, o valor que eles roubaram e umas conversas onde o Biga falava mal do chefe deles. Senti o mundo girar. Minha neta havia não apenas denunciado os criminosos para a polícia, mas também para outros criminosos. Sofia, você tem noção do que fez? Eles podem matar sua mãe. Eu sei, disse ela sem piscar. Mas ela fez a escolha dela quando decidiu me abandonar e roubar você. Agora ela vai enfrentar as consequências. E você? Se o seu próprio neto ou neta tomasse uma decisão dessas, você apoiaria ou ficaria horrorizada?
O telefone tocou naquele momento. Era um número desconhecido do Ceará. Meu coração disparou. Sofia olhou para a tela e disse: "Atende, vovó. Deve ser ela." Atendi com a mão tremendo. "Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda!" Era a voz da Adriana, chorando desesperadamente. "Eles descobriram tudo. A Polícia Federal está atrás da gente, o Biga foi preso, tem uns caras aqui querendo me matar. Eu preciso voltar. Eu preciso da sua ajuda." Olhei para Sofia, que ouvia tudo com uma expressão completamente tranquila. Ela fez sinal para eu colocar no viva voz. "Adriana, você me roubou, levou R$340 mil e me deixou com R$47,50. Mãe, eu posso explicar. Eu ia devolver tudo, era só até a gente se estabelecer aqui. O Biga disse que conhecia uns esquemas que iam nos dar dinheiro rápido. E a Sofia? Você abandonou sua filha. Mãe, a Sofia fica melhor com você. Aqui ia ser perigoso para ela." Sofia fez sinal para eu não responder ainda. Ela digitou algo rapidamente no notebook e me mostrou a tela. Era uma conta bancária. Minha conta bancária. O saldo mostrava R$280.147. Fiquei sem ar. "Como?" sussurrei para Sofia. "Mandado de sequestro judicial." Ela sussurrou de volta. "Solicitei anonimamente usando as evidências do crime. O juiz bloqueou as contas do Biga e determinou que o dinheiro roubado fosse devolvido para você. Chegou a 1 hora." Adriana continuava chorando no telefone. "Mãe, você está aí? Por favor, me ajuda. Eu prometo que mudo, prometo que nunca mais uso droga, prometo que cuido da Sofia direito." "Adriana," eu disse olhando para Sofia, "suas promessas não valem mais nada para mim." "Mãe, pelo menos pensa na Sofia. Ela precisa da mãe dela." Sofia pegou o telefone da minha mão. "Oi, mamãe," disse ela com uma voz doce que contrastava completamente com tudo o que havia acontecido. "Sou eu, Sofia." "Filha, minha filha, mamãe está com saudades. Mamãe vai voltar e a gente vai ficar juntas de novo." "Não vai não, mamãe. Você fez uma escolha muito ruim. Agora vai ter que viver com as consequências." "Sofia, o que você está falando? Você é só uma criança." "Sou uma criança que você abandonou para roubar a vovó. Uma criança que você chamou de pirralha e erro nas suas conversas com o Biga. Uma criança que ouviu você dizer que eu era uma boca a menos para alimentar." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. "Sofia, como você sabe dessas conversas?" "Porque eu li todas elas, mamãe. Li, fotografei, gravei e arquivei. Durante 6 meses. E agora mandei tudo para quem precisava ver." Você fez o quê?" "Eu te denunciei. Para a Polícia Federal, para a Receita e para os inimigos do Biga. Vocês dois vão pagar por tudo que fizeram." Adriana começou a gritar. "Você não pode fazer isso. Você é minha filha. Eu sou sua mãe. Você parou de ser minha mãe no dia que me abandonou pela primeira vez. A vovó é minha família agora. E eu protejo minha família." Sofia desligou o telefone. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu olhava para minha neta, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela havia planejado a vingança perfeita. Havia recuperado 82% do dinheiro roubado. Havia destruído o plano dos criminosos. Havia protegido nossa família. Mas, ao mesmo tempo, ela havia condenado a própria mãe. Havia tomado decisões que poderiam resultar na morte de Adriana. Era justiça ou vingança? Era proteção ou crueldade? "Sofia," eu disse finalmente, "você tem certeza do que fez?" Ela me olhou com aqueles olhos que carregavam muito mais do que seus 12 anos deveriam suportar. "Vovó, durante 7 anos eu esperei que ela mudasse. Durante 7 anos eu torci para que ela parasse de usar droga, parasse de me machucar, parasse de te usar. Ela teve centenas de chances. Hoje, ela mostrou quem ela realmente é." "E se ela morrer?" Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa, mais triste. "Então ela vai morrer pelas escolhas que ela fez, não pelas minhas." O telefone tocou novamente. Desta vez era um número do Fortaleza que eu não conhecia. "Não atende," disse Sofia. "Deve ser algum cúmplice deles tentando negociar alguma coisa." Mas o telefone continuou tocando. E tocando.
e tocando, até que uma mensagem chegou no WhatsApp. Era de um número desconhecido. Dona Vera, aqui é investigador da Polícia Federal. Precisamos falar com a senhora sobre a denúncia anônima que recebemos sobre Adriana Santos e Wellington Ferreira. A senhora pode nos receber hoje? Sofia olhou a mensagem e sorriu. Parece que a primeira parte do meu plano deu certo, vovó. Primeira parte, tem mais? Ela abriu uma nova pasta no notebook. O título era Recuperação Total, Fase 2. O resto do dinheiro está em uma conta offshore que o Biga não declarou. Já identifiquei a conta. Agora é só esperar a Polícia Federal rastrear e bloquear. Olhei para minha neta e pela primeira vez em muitas horas senti algo além de choque e medo. Senti orgulho e, ao mesmo tempo, senti terror. Orgulho porque ela havia me protegido de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Terror porque uma criança de 12 anos havia desenvolvido uma capacidade de planejamento e execução de vingança que faria inveja a qualquer adulto. O que eu havia criado? Um gênio protetor ou um pequeno monstro? E mais importante, o que ela seria capaz de fazer se alguém tentasse nos machucar de novo? 2 horas depois, 2 investigadores da Polícia Federal estavam sentados na minha sala. Delegado Ricardo Mendes, um homem de uns 45 anos com uma postura séria, e a investigadora Carla Nascimento, uma mulher de uns 35 anos que olhava para Sofia com uma curiosidade que me deixava nervosa. Sofia havia preparado café para todo mundo, como se receber a Polícia Federal fosse a coisa mais normal do mundo. Dona Vera, disse o delegado Mendes, a denúncia anônima que recebemos é uma das mais completas que já vimos. Quem quer que tenha enviado tem conhecimentos avançados de investigação e acesso a informações muito específicas. Olhei para Sofia, que bebia seu achocolatado calmamente, como se não fosse com ela. Vocês têm ideia de quem pode ter enviado? Ainda não, respondeu a investigadora Carla. Mas quem fez isso conhece intimamente os hábitos de Adriana Santos e Wellington Ferreira. Tem fotos de locais privados, conversas de WhatsApp, extratos bancários detalhados. É alguém muito próximo. Ou alguém com muita habilidade técnica, completou Sofia, tomando mais um gole do achocolatado. Carla olhou para ela com atenção. Você entende de computadores, Sofia? Um pouquinho, respondeu ela com um sorrisinho inocente. Aprendo umas coisas na internet. E vocês? Se tivessem uma neta de 12 anos mentindo descaradamente para a Polícia Federal na sua sala, estariam orgulhosos ou apavorados? Dona Vera, continuou o delegado, precisamos que a senhora nos conte tudo o que sabe sobre o relacionamento da sua filha com Wellington Ferreira. Qualquer detalhe pode ser importante. Respirei fundo. Era hora de contar a verdade sobre os últimos anos da minha vida. Adriana sempre foi uma menina difícil, comecei. Desde adolescente, ela se metia em confusões. Começou a usar drogas aos 17 anos. Engravidou da Sofia aos 25, não sabia quem era o pai. O menino que ela dizia ser o pai negou e desapareceu. Sofia me olhou e fez sinal para eu continuar. Ela queria que eu contasse tudo. Quando Sofia nasceu, em 2013, Adriana até tentou se cuidar por uns meses. Parou de usar drogas durante a gravidez, arrumou um emprego numa loja de roupas, parecia que ia dar certo. Mas quando Sofia fez 1 ano, ela voltou para as drogas. E como foi a infância da Sofia? Perguntou Carla. Complicada, respondi, olhando para minha neta. Adriana ia e voltava da nossa vida. Sumia por semanas usando drogas, voltava pedindo perdão, ficava alguns meses, depois sumia de novo. Sofia ficava mais aqui em casa do que na casa da própria mãe. Vovó, disse Sofia, pode contar sobre aquela vez que a mamãe me deixou sozinha por 3 dias quando eu tinha 8 anos. Senti o coração apertar. Era uma das piores lembranças que eu tinha. Em 2021, Adriana estava namorando um traficante chamado Kleber, do bairro Ponte São João. Ela deixou Sofia sozinha no apartamento onde elas moravam para ir passar um fim de semana na casa dele. Sofia tinha 8 anos. 8 anos. Como vocês descobriram? Perguntou o delegado. A Sofia me ligou na segunda-feira de manhã, dizendo que não tinha mais nada para comer.
Ela tinha passado 3 dias comendo bolacha, água e sal e tomando água da torneira. Sofia completou a história. Eu tentei ligar para a mamãe, mas o telefone dela estava desligado. Tentei ligar para o Kleber, mas ele não atendia. Aí eu liguei para a vovó. E o que você fez, dona Vera? Fui buscar ela imediatamente. Trouxe ela para casa, dei banho, comida, cuidei dela e tomei uma decisão. Nunca mais ia deixar Adriana levar Sofia embora sem minha supervisão. A partir daí, Sofia ficou morando com a senhora? Oficialmente não. Adriana nunca quis assinar a guarda. Mas na prática, Sofia vivia aqui. Ia para a escola daqui, fazia lição aqui, dormia aqui. Adriana aparecia de vez em quando para visitar e sempre saía pedindo dinheiro emprestado. Carla anotava tudo num caderninho. Delegado Mendes olhava para Sofia com uma expressão pensativa. Sofia, disse ele, você se lembra de coisas específicas sobre os namorados da sua mãe? Lembro de todos, respondeu ela sem hesitar. O Kleber, que batia na mamãe e vendia droga na porta da escola. O Jonas, que roubava carros. O Marcelo, que falsificava documentos. O Renan, que traficava cocaína para playboys de São Paulo. E agora o Biga, que é de longe o pior de todos. O silêncio na sala foi total. Uma criança de 12 anos havia listado o histórico criminal completo dos relacionamentos da mãe como se fosse a lista de compras do supermercado. Como você sabe tantos detalhes sobre eles? Perguntou Carla. Porque eu sempre prestava atenção nas conversas. Porque eu precisava saber se eles eram perigosos para mim e para a vovó. Porque alguém tinha que proteger a família, né? E vocês? Acham normal uma criança de 8 anos já assumir o papel de protetora da família? Ou isso é sinal de que algo estava muito errado? O delegado se inclinou para a frente. Sofia, você disse que o Biga é o pior de todos. Por quê? Porque ele não é só traficante. Ele comanda uma rede de distribuição que vai de Santos até Ribeirão Preto. Porque ele usa crianças para transportar droga, inclusive crianças da idade da minha prima Isabela, que tem 10 anos. E por que ele convenceu minha mãe a me usar como mula para levar drogas? Meu sangue gelou. Sofia, o que você está dizendo? Vovó, lembra daquela vez, há 2 meses, que a mamãe insistiu para eu ir com ela visitar a tia Sandra em Santos? E você achou estranho porque, normalmente, ela não queria me levar em lugar nenhum? Lembrava sim. Adriana havia insistido muito para levar Sofia para Santos, dizendo que queria que ela conhecesse a tia. Eu tinha achado suspeito, mas deixei ir porque pensei que finalmente ela estava tentando ser uma mãe presente. Eles queriam que eu levasse cocaína na minha mochila escolar. Disseram que criança não é revista na rodoviária. A tia Sandra nem existe. Era tudo mentira. Meu Deus, Sofia. E você foi? Fui. Mas não levei droga nenhuma. Como assim? Ela sorriu daquele jeito misterioso de novo. Eu substituí os pacotes de cocaína por farinha de trigo. A mesma quantidade, o mesmo peso, embalado igualzinho. Eles só descobriram quando chegaram em Santos. Carla e o delegado se entreolharam. Carla perguntou: e o que aconteceu quando eles descobriram? A mamãe apanhou muito do Biga. Ele disse que ela era incompetente, que não sabia nem usar a própria filha direito. Ela voltou toda roxa, com o nariz quebrado, 3 dentes moles. Senti uma onda de náusea. Minha filha havia sido espancada porque minha neta havia sabotado um esquema de tráfico de drogas. Sofia, por que você não me contou nada disso? Porque se eu contasse, você ia querer denunciar eles, ia fazer escândalo e eles iam fugir. Eu precisava que eles se sentissem seguros para cometerem um erro grande. E vocês sabem qual foi o erro grande? Roubar sua avó, disse o delegado. Exato. Finalmente eles fizeram algo tão grave que eu podia destruir eles completamente. Carla fechou o caderninho. Dona Vera, vocês têm algum lugar seguro para ficar? Porque quando Wellington Ferreira e os comparsas dele descobrirem que foi alguém de dentro do círculo próximo que os denunciou, eles vão querer se vingar. Antes que eu pudesse responder, o celular da Sofia tocou. Era uma mensagem. É da mamãe, disse ela lendo. Ela quer falar comigo. Não atende, disse o delegado. Calma. Deixa eu ver o que ela tem para dizer. Sofia atendeu e colocou no viva-voz.
Sofia, filha, por favor, me escuta. A voz de Adriana estava desesperada. Eu sei que você tem raiva da mamãe, mas você não entende o que você fez. Eu entendo perfeitamente o que eu fiz, mamãe. Você denunciou a mamãe para pessoas perigosas. Eles vão me matar, Sofia. Eles já mataram o Biga. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Carla fez sinal para Sofia continuar a conversa. Como assim eles mataram o Biga? Perguntou Sofia, sem demonstrar qualquer emoção. Os rivais dele descobriram onde a gente estava. Eles invadiram o apartamento esta manhã. Torturaram o Biga, queriam saber onde estava o dinheiro que ele devia para eles. Depois, mataram ele na minha frente. Delegado Mendes pegou o próprio telefone e começou a fazer uma ligação, provavelmente para a polícia de Fortaleza. E você, mamãe? Como conseguiu escapar? Eu consegui correr quando eles estavam fazendo coisas com o Biga. Mas eles disseram que vão me encontrar. Disseram que vão te encontrar também. Por que eles viriam atrás de mim? Porque eles acham que você sabe onde está o resto do dinheiro do Biga. Sofia, você precisa sair daí. Você e sua avó precisam se esconder. Sofia olhou para os investigadores. Delegado Mendes havia terminado a ligação e fazia sinal para ela continuar. Mamãe, você quer que eu acredite que você está preocupada comigo? Eu sou sua mãe. Claro que eu estou preocupada. Você estava preocupada comigo quando tentou me usar para transportar cocaína? Estava preocupada quando me abandonou por 3 dias sem comida? Estava preocupada quando roubou a vovó e me deixou aqui para morrer de fome com R$ 47? Sofia, eu sei que eu cometi erros, mas... Não foram erros, mamãe. Foram escolhas. E agora você está pagando por elas. Filha, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu posso mudar. Eu posso ser uma mãe melhor. Sofia ficou em silêncio por um tempo longo. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Mais baixa, mais triste, mais cansada. Mamãe, você sabe qual foi a primeira vez que eu pensei em te denunciar? Não, filha. Foi quando eu tinha 9 anos. Você me bateu porque eu havia comido a última bolacha do pacote. Você estava desesperada para usar cocaína, estava em crise de abstinência e descontou em mim. Me deu 3 tapas no rosto e gritou que eu era um erro que você havia cometido. Eu me lembro desse dia. Sofia chegou em casa com o rosto inchado, chorando, mas não quis me contar o que havia acontecido. Agora eu sabia. Naquele dia, eu decidi que quando eu crescesse, quando eu soubesse como fazer, eu ia me vingar de você por tudo que você fez comigo. Sofia, 3 anos, mamãe. Durante 3 anos, eu planejei como ia me vingar. Aprendi programação, aprendi sobre leis, aprendi sobre sistemas bancários, aprendi sobre investigação. Tudo para poder me vingar no momento certo. Filha, você era só uma criança. Crianças não deveriam pensar nessas coisas. Você tem razão. Crianças deveriam estar brincando de boneca, vendo desenho, indo para a escola sem se preocupar com nada. Mas você nunca me deu essa opção. E você? Se soubesse que uma criança de 9 anos já estava planejando se vingar da própria mãe, o que pensaria sobre essa família? Adriana estava chorando do outro lado da linha. Sofia, eu posso compensar tudo isso. Eu posso ser a mãe que você merece. Não pode não, mamãe. Porque a mãe que eu merecia teria me protegido desde o início. Teria escolhido ser minha mãe em vez de escolher as drogas. Teria me colocado em primeiro lugar pelo menos uma vez na vida. Filha, me dá uma última chance. Pelo menos pelos bons momentos que a gente teve juntas. Que bons momentos, mamãe? Você consegue lembrar de um momento bom que nós tivemos juntas nos últimos 5 anos? Um só? O silêncio do outro lado da linha durou mais de 1 minuto. Está vendo? Disse Sofia. Você também não consegue lembrar, porque não existiram. Sofia, você não pode me condenar à morte. Eu sou sua mãe. Eu não te condenei à morte. Você se condenou quando escolheu roubar a vovó e me abandonar. Eu só acelerei as consequências. Delegado Mendes fez sinal para Sofia desligar. Mamãe, eu preciso desligar agora. Sofia, espera. Por favor, eu te amo. Se você me amasse, teria feito escolhas diferentes. Sofia desligou o telefone.
A sala ficou em silêncio por vários minutos. Carla olhava para Sofia com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O delegado mexia no telefone, provavelmente coordenando nossa proteção. Sofia, disse Carla finalmente. Como você se sente sabendo que sua mãe pode morrer por causa das suas ações? Sofia pensou por um tempo antes de responder. Investigadora, posso fazer uma pergunta para a senhora? Claro. Se a senhora tivesse uma filha e descobrisse que alguém estava tentando usar essa filha para transportar drogas, estava batendo nela, estava roubando a avó dela e estava planejando abandoná-la para morrer de fome, o que a senhora faria? Eu faria tudo o que fosse possível para proteger minha filha. Então a senhora entende o que eu fiz. A diferença é que, no meu caso, quem estava fazendo tudo isso comigo era minha própria mãe. Carla não respondeu. E investigadora, continuou Sofia, quem protegeu a criança nessa história? Porque a vovó tentou, mas ela não sabia da metade das coisas que aconteciam. A escola não sabia de nada. O conselho tutelar nunca apareceu. A polícia nunca investigou. Então, quem sobrou para me proteger? Você mesma, respondeu Carla quase sussurrando. Exato, eu mesmo. E foi o que eu fiz. Delegado Mendes terminou as ligações e voltou sua atenção para nós. Dona Vera, vocês vão precisar entrar no programa de proteção às testemunhas. Temporariamente. Até resolvermos essa situação com os rivais do Wellington. Por quanto tempo? Perguntei. Algumas semanas, talvez alguns meses. Vamos providenciar uma casa segura, escolta, tudo o que for necessário. Sofia levantou da cadeira. Com licença, preciso pegar algumas coisas no meu quarto. Quando ela saiu da sala, Carla me olhou diretamente nos olhos. Dona Vera, a senhora tem noção do que sua neta é capaz de fazer? Estou começando a entender, respondi. Ela planejou e executou uma operação de vingança que profissionais experientes teriam orgulho de ter criado. Ela manipulou informações, hackeou sistemas, enganou criminosos, antecipou reações, calculou consequências. Tudo isso aos 12 anos. Você acha que ela fez algo errado? Carla ficou em silêncio por um momento. Acho que ela fez o que achou necessário para sobreviver e proteger a senhora. A questão é, que tipo de pessoa ela vai se tornar quando crescer? Era exatamente a pergunta que estava me atormentando desde a manhã. Sofia voltou para a sala carregando uma mochila pequena e seu notebook. Estou pronta, disse ela. Ah, e investigadora Carla, a senhora vai ficar interessada no que eu acabei de descobrir. O que foi? Consegui acessar os registros de ligações do telefone do Biga das últimas 72 horas. Ele fez uma ligação muito interessante ontem à noite. Ela abriu o notebook e mostrou uma lista de números. Ele ligou para um delegado da Polícia Civil de Fortaleza, um tal de delegado Augusto Pereira. A ligação durou 14 minutos. Delegado Mendes e Carla se entreolharam imediatamente. Como você conseguiu acesso a esses registros? Perguntou Mendes. YouTube, senhor delegado, YouTube. Sofia, isso é crime, invasão de sistemas. Tecnicamente, eu usei uma vulnerabilidade que estava aberta no sistema da operadora. Se eles não querem que pessoas acessem, deveriam ter uma segurança melhor. Carla anotou o nome do delegado. Vamos investigar essa ligação. Se existe corrupção policial envolvida, isso muda tudo. Tem mais, disse Sofia. O delegado Augusto fez 2 ligações para Fortaleza depois de falar com o Biga. Uma para um advogado especializado em crime organizado e outra para um número que está registrado no nome de Comando Vermelho Fortaleza. O silêncio na sala foi absoluto. Sofia, disse Mendes lentamente, você está dizendo que tem evidências de que um delegado da Polícia Civil está envolvido com o tráfico? Estou dizendo que tenho registros de ligações muito suspeitas. E se vocês quiserem, posso conseguir o áudio dessas ligações também. Mendes pegou o telefone imediatamente e começou a fazer ligações para Brasília. Carla me olhou e sussurrou. Dona Vera, sua neta pode ter acabado de descobrir uma rede de corrupção que vai muito além do caso da sua filha. Olhei para Sofia, que organizava os arquivos no notebook com a mesma tranquilidade com que organizava seus materiais escolares. Minha neta de 12 anos não havia apenas se vingado da mãe que a abandonou. Ela havia descoberto uma rede de corrupção policial.
E pelo brilho nos olhos dela, eu sabia que ela ainda não havia terminado. A casa segura era um sobrado discreto no bairro Cidade Jardim, em Jundiaí mesmo, com grades altas e câmeras de segurança que Sofia identificou em menos de 5 minutos. Sistema básico, disse ela, olhando pela janela. Se alguém realmente quiser nos encontrar, vai conseguir. A naturalidade com que ela falava sobre nossa segurança me dava arrepios. 2 semanas haviam se passado desde que entramos no programa de proteção, e eu estava começando a entender que minha neta sabia muito mais sobre o mundo perigoso do que eu jamais imaginei. O agente Marcos Silva, um homem de uns 40 anos designado para nossa proteção, chegava todo dia às 8 horas da manhã para fazer o relatório de segurança. Sofia sempre fazia café para ele, sempre perguntava sobre a família dele, sempre parecia interessada nos casos que ele havia trabalhado antes. Eu achava que ela estava sendo educada. Na verdade, ela estava coletando informações. Vovó, disse ela numa manhã de sexta-feira, enquanto preparava o café da manhã, o agente Marcos está mentindo para a gente. Como assim, filha? Ele disse que trabalha na Polícia Federal há 15 anos, mas ontem deixou escapar que conhece um delegado que se aposentou há 20 anos. Disse que trabalhou com ele no início da carreira. A matemática não bate. Sentei-me à mesa, já acostumada com essas revelações matinais de Sofia. E o que mais você descobriu? Que ele não é da Polícia Federal. É da Polícia Civil de São Paulo, emprestado para operações especiais. E que a casa onde estamos não é uma casa segura oficial do programa. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Porque verdadeiras casas seguras não têm contas de luz e água em nome de pessoas físicas. Procurei o endereço nos registros públicos. Esta casa está no nome de Maria Aparecida Silva, sobrenome igual ao do agente Marcos. É a mãe dele. Sofia, isso significa que ou estamos numa operação completamente informal ou alguém está nos enganando. E vocês? Se descobrissem que a suposta proteção dos seus netos pode ser uma farsa, que medidas tomariam? Naquele momento, o telefone da casa tocou. Sofia atendeu antes de mim. Alô? Sofia, é a investigadora Carla. Preciso falar com sua avó urgentemente. Sofia colocou no viva voz, sem me perguntar. Ela sempre fazia isso agora. Nunca escondia nada de mim. Oi, Carla, estou aqui, disse eu. Vera, tivemos desenvolvimentos importantes no caso. Primeiro, confirmamos que o delegado Augusto Pereira estava mesmo envolvido com o tráfico. Ele foi preso esta manhã em Fortaleza. E segundo, sua filha Adriana foi encontrada. Meu coração disparou. Encontrada como? Viva? Viva, mas internada no Hospital Geral de Fortaleza. Ela foi espancada pelos rivais do Wellington, mas conseguiu escapar. Está sob proteção policial. Sofia não demonstrou qualquer emoção. Continuou tomando seu achocolatado como se estivéssemos discutindo o tempo. Ela quer falar com vocês, continuou Carla. Eu não quero falar com ela, disse Sofia calmamente. Sofia, ela é sua mãe. Não, ela era minha mãe. Agora ela é só uma pessoa que compartilha metade do meu DNA e que escolheu me abandonar. Carla ficou em silêncio por um momento. Vera, precisamos que vocês venham até São Paulo. Adriana tem informações importantes sobre uma rede de lavagem de dinheiro que vai muito além do caso do Wellington. Que tipo de informações? Ela diz que pode identificar políticos, juízes e empresários que estavam envolvidos nos esquemas do Wellington. Mas só vai falar se puder ver vocês duas primeiro. Olhei para Sofia, que balançou a cabeça negativamente. Carla, a Sofia não quer ir. Vera, entenda. Se essas informações forem verdadeiras, estamos falando de uma operação que pode desmantelar uma das maiores redes de corrupção do país. Sua filha pode ser a chave para isso. Minha filha, disse Sofia, falando diretamente para o telefone, sempre foi muito boa em inventar histórias quando precisava de alguma coisa. Sofia, você não acha que vale a pena pelo menos ouvir o que ela tem para dizer? Investigadora Carla, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora acredita mesmo que minha mãe, que passou os últimos anos completamente viciada em cocaína,
Prestou atenção suficiente nos negócios do namorado para ter informações importantes sobre uma rede de corrupção? Carla ficou em silêncio. Ou será que ela está inventando essa história para conseguir uma redução de pena? Para conseguir sair da prisão? Para conseguir que vocês a protejam dos inimigos do Biga? Sofia. Porque se for essa segunda opção, vocês estão sendo manipulados por uma viciada desesperada que faria qualquer coisa para salvar a própria pele. Mais uma vez, minha neta de 12 anos havia feito uma análise fria e precisa de uma situação que os adultos estavam romantizando. De qualquer forma, disse Carla, precisamos que vocês venham. É importante para o andamento da investigação. Está bem, respondi. Mas eu gostaria de falar com o agente Marcos antes de sairmos da casa. Claro, ele deve estar chegando aí em alguns minutos. Carla desligou. Sofia me olhou com aquela expressão que eu estava aprendendo a temer. Vovó, você vai mesmo acreditar nela de novo? Não estou acreditando nela, filha. Mas se existe uma chance de que outras pessoas sejam presas por corrupção, talvez valha a pena ouvir. E se for mentira? Se ela só quiser nos ver para tentar nos manipular? Para tentar me convencer a perdoá-la? Então vamos embora e nunca mais falamos com ela. Sofia ficou em silêncio por um tempo. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Vovó, eu tenho medo. Medo de quê, filha? Medo de que, quando eu vir ela machucada no hospital, uma parte de mim vai sentir pena. E se eu sentir pena, vou começar a questionar se fiz a coisa certa. E se eu começar a questionar, talvez eu desista de me proteger. E se eu desistir de me proteger... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Sofia tinha medo de voltar a ser vítima. Tinha medo de que a compaixão pudesse fazer ela baixar a guarda. Sofia, você não precisa perdoar sua mãe para ter pena dela. Você pode ter pena de uma pessoa que fez escolhas ruins e arruinou a própria vida, sem isso significar que você vai voltar a confiar nela. Você tem certeza? Tenho. E eu vou estar lá com você o tempo todo. Naquele momento, o agente Marcos chegou. Sofia foi abrir a porta para ele, mas antes sussurrou para mim. Vovó, não conta para ele que eu descobri sobre a casa. Não ainda. Por quê? Porque se ele está nos enganando, é melhor ele não saber que sabemos. Marcos entrou com o sorriso de sempre. Bom dia, família. Como passaram a noite? Bem, respondi. Marcos, precisamos conversar. A investigadora Carla ligou. Querem que vamos para São Paulo. Ah, sim. Recebi a informação. Já estou organizando o transporte seguro. Marcos, disse Sofia. Posso perguntar uma coisa? Claro, princesa. Esta casa é mesmo uma casa segura oficial? Porque eu estava olhando os vizinhos e parece muito... normal. Não parece lugar que a polícia usaria para proteger testemunhas importantes. Marcos hesitou por uma fração de segundo. Foi tempo suficiente para eu notar, e certeza suficiente para Sofia. É uma casa segura sim, Sofia, mas usamos casas em bairros normais justamente para não chamar atenção. Entendi, disse ela, sorrindo inocentemente. Faz sentido. Mas depois que Marcos saiu para organizar o transporte, ela me disse, ele está mentindo mesmo. E vovó, tem uma coisa que eu não te contei. O que foi? Ontem à noite, enquanto você estava dormindo, eu hackeei o sistema da Polícia Federal para ver nosso caso. Sofia! Calma, não fiz nada de errado. Só queria entender por que estavam demorando tanto para resolver nossa situação. E descobri uma coisa interessante. Ela abriu o notebook e me mostrou documentos oficiais. Segundo os registros da Polícia Federal, nossa proteção deveria ter durado apenas 48 horas. Depois disso, ou eles resolveriam a ameaça ou nos transfeririam para uma instalação oficial. E por que ainda estamos aqui? Porque alguém está alterando nossos registros no sistema. Alguém quer que continuemos aqui, nesta casa, com o agente Marcos. O telefone da casa tocou novamente. Desta vez, era um número que eu não reconhecia. Não atende, disse Sofia, mas eu já havia atendido. Alô? Dona Vera? Aqui é o delegado Ricardo Mendes. A senhora está bem? Estou, delegado. Por quê? Porque acabamos de descobrir que o agente que está cuidando de vocês não é quem ele diz ser. Senti o mundo girar. Como assim?
Marcos Silva existe, mas o verdadeiro Marcos Silva está de férias há 2 semanas visitando a família em Recife. Quem está cuidando de vocês é um impostor. Sofia pegou o telefone da minha mão. Delegado, aqui é a Sofia. O senhor tem como mandar uma equipe para nos buscar agora? Já estamos a caminho. Vocês estão em perigo. Eu sei. E senhor delegado, quando o senhor chegar aqui, vai encontrar algumas surpresas. Que tipo de surpresas? Eu instalei câmeras de segurança caseiras em todos os cômodos da casa. Gravei todas as conversas do falso agente Marcos nos últimos 15 dias. E descobri para quem ele está realmente trabalhando. Mesmo numa situação de perigo extremo, minha neta havia pensado em tudo. Para quem ele trabalha, Sofia? Para os mesmos caras que queriam matar minha mãe. Eles mandaram o falso Marcos para descobrir onde estão escondidos os últimos R$300 mil do Biga. E também para descobrir quem foi que realmente os denunciou. Como você sabe disso? Porque gravei ele falando no telefone ontem à noite. Ele disse que a menina é mais esperta do que pensavam e que talvez fosse necessário pressionar a avó para ela falar. Delegado Mendes ficou em silêncio por um momento. Sofia, vocês têm como sair da casa sem o falso Marcos ver? Tenho um plano. Mas vovó, você vai ter que confiar em mim completamente. O que você quer fazer? Vou fingir que estou doente. Vou pedir para o falso Marcos me levar ao hospital. No caminho, vou mandar minha localização para o delegado, e quando eles interceptarem o carro, eu vou ter gravado ele confessando quem mandou ele nos sequestrar. Isso é muito perigoso. Vovó, eles já descobriram que fomos nós que os denunciamos. Não estamos seguras aqui de qualquer jeito. Pelo menos assim, a gente controla a situação. E vocês? Deixariam uma neta de 12 anos se colocar como isca para prender criminosos? Delegado, disse Sofia no telefone. Em quantos minutos o senhor consegue estar na região? 15 minutos. Perfeito. Em 10 minutos eu vou estar no carro com o falso Marcos, indo na direção do Hospital São Vicente. O senhor pode nos interceptar na Avenida Jundiaí. Sofia, isso é muito arriscado. Delegado, com todo respeito, vocês deixaram um criminoso tomar conta da nossa proteção por 2 semanas. Eu acho que já assumimos riscos demais confiando em vocês. Ela desligou o telefone e começou a agir imediatamente. Vovó, quando eu começar a fingir que estou passando mal, você chama o Marcos. Fala que precisa me levar urgente para o hospital. Ele vai aceitar porque vai achar que é a oportunidade perfeita para nos tirar da casa e nos levar para onde os chefes dele querem. E se der errado? Se der errado, pelo menos vamos morrer lutando. Minha neta de 12 anos falava sobre morrer lutando com a mesma naturalidade com que outras crianças falam sobre ir ao shopping. Ela se deitou no sofá e começou a gemer como se estivesse com dor. Agora, vovó, chama ele! Chamei o Marcos, que veio correndo. O que aconteceu? Acho que ela está com apendicite, está com dor muito forte. Precisamos levar ela para o hospital. Marcos olhou para Sofia, que estava fazendo uma performance digna de um Oscar. Ele hesitou por um segundo e eu vi no olhar dele que estava calculando alguma coisa. Está bem, vamos para o hospital. Peguem as coisas de vocês. No carro, Sofia continuou fingindo dor, mas eu notei que ela havia ligado discretamente o gravador do celular. Marcos dirigia nervoso, falando no Bluetooth com alguém em voz baixa. Sim, estou levando elas para o local combinado. Não consegui descobrir onde está o dinheiro. A menina é mais esperta do que vocês falaram. Está bem. 20 minutos. Sofia me olhou e fez sinal de que estava gravando tudo. Marcos, disse ela de repente, parando de fingir dor. Para onde estamos indo? Porque essa não é a direção do Hospital São Vicente. Marcos olhou pelo retrovisor. Nos olhos dele, vi que ele havia percebido que fomos descobertos. Vocês vão descobrir em breve, disse ele, acelerando o carro. Vovó, disse Sofia calmamente. Pode mandar aquela mensagem que combinamos? Mandei a mensagem para o delegado Mendes. Emergência. Fomos sequestradas pelo falso agente. Marcos, continuou Sofia. Você sabe que eu tenho 12 anos, né? Sei. E daí? E daí que você está sequestrando uma criança. Isso vai dar pelo menos 30 anos de prisão para você. Não vou ficar preso, menina. Vocês duas que vão ter problemas. Na verdade, não vamos.
porque há 15 minutos eu enviei por e-mail todas as gravações das suas conversas telefônicas dos últimos 15 dias para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para 3 jornalistas investigativos. Marcos pisou no freio bruscamente. Você fez o quê? E também mandei sua foto verdadeira, sua impressão digital que eu colei dos copos que você usava na nossa casa e uma lista de todos os números de telefone que você ligou nos últimos dias. O carro estava parado no meio da rua. Marcos se virou para trás com uma expressão de ódio que me fez gelar o sangue. Sua pirralha desgraçada! Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim. Estou mexendo com um bando de criminosos incompetentes que achou que podia enganar uma família de 2 mulheres. Naquele momento, 3 carros da Polícia Federal cercaram nosso veículo. Marcos, disse Sofia, enquanto os policiais gritavam para ele sair do carro com as mãos para o alto. Você subestimou gravemente uma criança de 12 anos. E sabe por quê? Porque vocês, assim como minha mãe, acham que criança não entende nada. Sua maldita! Mas sabe qual é a diferença entre vocês e uma criança realmente inteligente? Vocês cometem crimes pensando apenas no presente. Eu planejo pensando no futuro. Marcos foi preso ainda gritando ameaças contra nós. Delegado Mendes nos abraçou quando saímos do carro. Vocês estão bem? Estamos, respondi, ainda tremendo. Sofia, como você sabia que ele ia nos levar para outro lugar? Porque ontem à noite eu hackeei o GPS do carro dele e vi que ele havia marcado um endereço no meio do nada, na cidade de Itu. Era óbvio que não era um hospital. E as gravações das conversas telefônicas? Todas reais. Tenho 2 semanas de evidências contra ele e contra quem mandou ele nos sequestrar. Delegado Mendes balançou a cabeça, impressionado. Sofia, você tem 12 anos e já resolveu mais crimes do que agentes com 20 anos de experiência. Delegado, posso fazer uma pergunta? Claro. Agora que vocês prenderam os caras que queriam nos matar, será que finalmente podemos ir ver minha mãe no hospital? Você mudou de ideia sobre encontrar com ela? Sofia olhou para mim, depois para o delegado. Mudei, porque agora eu tenho certeza absoluta de quem eu sou e do que sou capaz. Não tenho mais medo de que ela me manipule. E quem você é, Sofia? Eu sou uma menina de 12 anos que protege sua família e que nunca mais vai deixar ninguém nos machucar. Naquele momento, vendo minha neta com aquele olhar determinado, depois de tudo que havia acontecido, eu finalmente entendi a verdade sobre ela. Sofia não era uma criança vingativa que havia se tornado perigosa. Sofia era uma sobrevivente que havia aprendido a usar sua inteligência como arma de proteção. A questão agora era: o que aconteceria quando ela finalmente encontrasse face a face com a mãe que a havia abandonado? O Hospital das Clínicas de São Paulo cheirava a desinfetante e sofrimento. Um cheiro que eu conhecia bem depois de 40 anos como enfermeira. Sofia caminhava ao meu lado pelos corredores do setor de segurança máxima, onde pacientes sob proteção policial ficavam internados. Ela não havia falado uma palavra durante toda a viagem de Jundiaí até aqui. Apenas segurava minha mão com força e olhava para frente com aquela determinação assustadora que eu havia aprendido a reconhecer. Quarto 847, disse o policial que nos escoltava. Ela está acordada, mas ainda está com dores por causa dos ferimentos. Paramos na porta. Através do vidro, eu podia ver Adriana na cama do hospital. Minha filha me estava irreconhecível. O rosto inchado, o braço direito engessado, bandagens cobrindo parte da cabeça. Ela olhava para o teto com uma expressão vazia que me partiu o coração, mesmo depois de tudo. Vovó, sussurrou Sofia. Se em algum momento eu começar a chorar ou demonstrar fraqueza, me segura. Não deixa ela usar isso contra mim. Ela é sua mãe, filha. Se você quiser chorar, não quero chorar por ela. Quero chorar pela menina que eu era, que sonhava ter uma mãe de verdade. Mas essa menina morreu há muito tempo. Respirei fundo e abri a porta. Adriana virou o rosto na nossa direção. Quando viu Sofia, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Minha filha, minha menina, você veio... Sofia se aproximou da cama, mas manteve distância. Oi, Adriana. Adriana? Por que você não me chama de mãe? Porque você perdeu o direito de ser chamada assim. Adriana tentou se sentar na cama, mas gemeu de dor.
Filha, você não vê como eu estou? Quase morri por causa do que você fez. Você quase morreu por causa do que você fez. Eu só acelerei as consequências. Sofia, eu sei que você está com raiva, mas precisa entender. Eu estava doente. O vício é uma doença. Eu não estava controlando minhas ações. Sofia puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Pela primeira vez desde que chegamos, ela olhou diretamente nos olhos de Adriana. Adriana, você acha que eu sou burra? Não, filha. Você é muito inteligente. Então não me trata como burra. O vício explica por que você usava drogas. Não explica por que você me batia. Não explica por que você tentou me usar para transportar cocaína. Não explica por que você roubou a vovó. E, principalmente, não explica por que você me abandonou. Adriana começou a chorar. Eu estava desesperada. O Biga disse que se eu não levasse o dinheiro, eles iam nos matar. Então você escolheu salvar sua vida sacrificando a minha e a da vovó. Não foi assim. Foi exatamente assim. Sofia se inclinou para a frente. E sabe o que mais? Mesmo drogada, mesmo desesperada, mesmo com medo de morrer, você teve lucidez suficiente para escrever um bilhete se despedindo. Teve lucidez suficiente para fazer 5 transferências bancárias diferentes. Teve lucidez suficiente para planejar uma fuga para outro estado. Adriana não conseguiu responder. Ou seja, continuou Sofia, você não estava fora de si por causa das drogas. Você estava perfeitamente consciente. E mesmo assim, escolheu me abandonar. E vocês? Se fossem uma mãe viciada tentando se justificar para a filha, que argumentos usariam? E se fossem a filha abandonada, aceitariam essas justificativas? Adriana segurou na grade da cama e tentou se aproximar de Sofia. Filha, eu posso mudar, posso me tratar, posso ser a mãe que você merece. Você teve 12 anos para ser a mãe que eu mereço. 12 anos, e escolheu não ser. Mas agora é diferente. Agora eu entendi o que perdi. Agora eu sei o valor da nossa família. Sofia ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais triste. Sabe qual é o problema, Adriana? Você só entendeu o valor da nossa família quando perdeu tudo. Quando as drogas não estavam mais disponíveis. Quando o namorado morreu. Quando os criminosos te espancaram. Quando você se viu sozinha num hospital. E qual é o problema nisso? O problema é que amor verdadeiro não depende de circunstâncias. Uma mãe de verdade teria me amado quando tinha outras opções. Teria me escolhido quando podia escolher outras coisas. Adriana começou a soluçar. Sofia, eu sempre te amei. Não, você sempre amou a ideia de me amar. Mas amar mesmo, cuidar mesmo, proteger mesmo, você nunca fez. A investigadora Carla entrou no quarto naquele momento. Com licença. Adriana, precisamos conversar sobre as informações que você disse ter. Adriana enxugou as lágrimas. Só falo se puder ter alguns minutos sozinha com minha filha primeiro. Não, disse Sofia imediatamente. O que você tem para falar, fala na frente de todo mundo. Filha, são coisas pessoais entre mãe e filha. Não somos mãe e filha. Somos 2 pessoas que compartilham DNA. Qualquer coisa que você queira me dizer, pode falar na frente da vovó e da investigadora. Adriana olhou para Carla. Está bem. As informações sobre corrupção, elas são verdadeiras. Que tipo de informações? O Biga recebia dinheiro de um esquema muito maior. Políticos, juízes, empresários, todos lavavam dinheiro através da rede de tráfico dele. Sofia se inclinou para a frente, interessada. Que políticos? Deputados estaduais, vereadores, até um prefeito de uma cidade do interior. Nomes, disse Carla. Deputado estadual Rogério Campos, vereador Marcos Vinícius Almeida, de Jundiaí. Prefeito Carlos Eduardo Santos, de Valinhos. E tem mais. Carla anotava tudo rapidamente. Como você sabe desses nomes? Porque eu estava presente em várias reuniões. O Biga me levava porque achava que eu era burra demais para entender alguma coisa. Mas eu prestava atenção. Sofia olhou para mim com uma expressão estranha. Ela estava suspeitando de alguma coisa. Adriana, disse ela, você lembra dos nomes completos desses políticos, dos valores que eram lavados, dos esquemas específicos?
Mas não lembra de ter deixado sua filha de 8 anos sozinha por 3 dias, sem comida? Sofia, isso é diferente. É diferente porque uma coisa te interessa e a outra não. Você prestava atenção nos esquemas criminosos porque podiam te dar dinheiro. Não prestava atenção em mim porque eu só te dava trabalho. Adriana ficou em silêncio. E investigadora Carla, continuou Sofia, a senhora não acha estranho que minha mãe, que passou anos completamente drogada, de repente tenha uma memória fotográfica para nomes, valores e detalhes de corrupção? Carla parou de escrever. O que você está insinuando? Estou insinuando que minha mãe está inventando informações para conseguir uma redução de pena, ou para conseguir entrar no programa de proteção às testemunhas, ou as duas coisas. Sofia, como você pode dizer isso da sua própria mãe? Porque eu conheço minha mãe há 12 anos, e ela sempre foi muito criativa quando precisava de alguma coisa. Carla olhou para Adriana. Você tem como provar essas informações? Documentos, gravações, alguma evidência? Adriana hesitou. Foi tempo suficiente para confirmar as suspeitas de Sofia. Eu preciso de tempo para lembrar onde guardei algumas coisas. Não existe nada, disse Sofia friamente. Ela está mentindo. Como você pode ter certeza? Porque durante 6 meses eu documentei tudo que o Biga fazia. Todos os contatos dele, todas as conversas, todas as transações. Se existissem políticos envolvidos no esquema, eu teria encontrado evidências disso. Carla fechou o caderninho. Adriana, vou precisar de provas concretas para levar essas acusações adiante. Eu posso conseguir provas. Só preciso de um pouco mais de tempo. Não, você não pode, disse Sofia. Porque você está inventando tudo isso para conseguir um acordo com a justiça. Adriana explodiu. Por que você não consegue acreditar em mim nem uma vez na vida? Por que você sempre assume o pior sobre mim? Porque durante 12 anos você me deu motivos para assumir o pior. Porque toda vez que eu acreditei em você, você me decepcionou. Porque toda promessa que você fez, você quebrou. Mas agora é diferente. Não é diferente. Você está fazendo exatamente o que sempre fez, mentindo para conseguir o que quer. Adriana tentou sair da cama, mas os ferimentos a impediram. Sofia, eu sou sua mãe. Tenho direito ao seu perdão. Não, você não tem direito a nada. Perdão é algo que se conquista, não algo que se exige. E o que eu preciso fazer para conquistar seu perdão? Sofia ficou em silêncio por um tempo muito longo. A pergunta pairou no ar como uma última oportunidade. Nada, disse ela finalmente. Como assim, nada? Você não pode fazer nada para conquistar meu perdão porque perdão não é sobre o que você faz agora. É sobre reconhecer o que você fez antes. E você ainda não reconhece. Eu reconheço, eu sei que cometi erros. Você não reconhece. Você ainda acha que me abandonar foi um erro, que me usar para transportar droga foi um erro, que roubar a vovó foi um erro, mas não foram erros, foram escolhas. Qual é a diferença? A diferença é que erros a gente comete sem querer, escolhas a gente faz sabendo das consequências. E vocês? Acham que existe diferença entre erros e escolhas? Uma mãe viciada que abandona a filha merece perdão se reconhecer que errou? Sofia se levantou da cadeira. Adriana, eu não te odeio, não te desejo o mal, mas também não te perdoo e nunca mais vou confiar em você. Sofia, você não pode simplesmente desistir de mim. Eu sou sua família. Não, você não é. Minha família é a vovó, que me criou quando você me abandonou, que me protegeu quando você me machucou, que me amou quando você escolheu as drogas. Adriana olhou para mim desesperadamente. Mãe, fala com ela. Você não pode deixar ela desistir de mim assim. Eu peguei a mão de Sofia e a segurei com força. Adriana, durante 12 anos eu tentei te salvar. Te dei dinheiro, te dei oportunidades, te dei perdões que você não mereceu. E durante esses 12 anos, Sofia cresceu sem mãe. Mas agora eu posso compensar. Não pode, porque a infância não volta. Os anos que Sofia precisou de uma mãe já passaram. Agora ela é uma menina forte, independente, inteligente, que aprendeu a se proteger sozinha. Então vocês duas estão desistindo de mim? Sofia respondeu. Não estamos desistindo de você.
Você desistiu da gente há muito tempo. Nós só estamos finalmente aceitando isso. Carla se aproximou da porta. Adriana, quando você tiver provas concretas sobre a corrupção que mencionou, pode nos chamar. Caso contrário, você vai responder apenas pelos crimes que já estão comprovados. Investigadora, disse Sofia. Posso fazer uma última pergunta para ela? Claro. Sofia se aproximou da cama novamente. Adriana, se você pudesse voltar no tempo, para o dia que você roubou a vovó e me abandonou, sabendo de todas as consequências que isso teve, você faria diferente? Adriana pensou por um tempo. Sua resposta foi a confirmação final de tudo que Sofia já sabia. Eu acho que tentaria fazer de um jeito que não desse tão errado. Você não faria diferente. Você só tentaria não ser pega. Não é isso. É exatamente isso. Você não tem arrependimento pelo que fez. Você tem arrependimento pelas consequências que sofreu. Sofia se dirigiu para a porta. Vovó, vamos embora. Sofia, espera! Gritou Adriana. Você vai mesmo embora assim? Sem me dar uma chance? Sofia parou na porta e se virou uma última vez. Adriana, eu te dou a mesma chance que você me deu quando me abandonou. Nenhuma. Saímos do quarto. Adriana continuou gritando nossos nomes até não conseguirmos mais ouvir. No elevador, Sofia finalmente chorou. Mas não chorou de tristeza. Chorou de alívio. Vovó, acabou. Acabou o quê, filha? Acabou a esperança de que ela mudasse. Acabou a dúvida sobre se fiz a coisa certa. Acabou a parte de mim que ainda achava que ela podia ser minha mãe. E como você se sente? Livre. Pela primeira vez na vida, eu me sinto completamente livre. 3 meses depois, estávamos de volta à nossa rotina em Jundiaí. Sofia voltou à escola, eu voltei às minhas atividades de aposentada, e nossa vida lentamente encontrou um novo ritmo. Adriana foi condenada a 6 anos de prisão por roubo qualificado e associação ao tráfico. Nunca mais tentou entrar em contato conosco. O dinheiro que recuperamos, R$ 308 mil no total, foi investido numa poupança para o futuro de Sofia e numa pequena reforma da nossa casa. Sofia instalou um sistema de segurança digital que ela mesma projetou. Para nunca mais sermos pegas de surpresa, explicou. Ela continuou estudando programação e investigação digital. Aos 13 anos, já recebia convites para palestrar sobre segurança cibernética em escolas da região. Quando perguntavam como uma menina tão nova havia desenvolvido essas habilidades, ela sempre respondia: tive professoras muito ruins, mas aprendi muito com elas. Às vezes, principalmente à noite, eu a encontrava olhando pela janela do quarto com aquela expressão pensativa que eu conhecia bem. No que está pensando, filha? Estou pensando se fiz a coisa certa. Em relação à sua mãe? Em relação a tudo. Em me vingar dela. Em destruir a vida dela. Em não perdoar. E qual é a sua conclusão? Minha conclusão é que eu fiz a única coisa que podia fazer para nos proteger. Talvez não tenha sido a coisa mais certa do mundo, mas foi a coisa mais necessária. E você consegue viver com isso? Consigo, porque aprendi que às vezes proteger quem a gente ama é mais importante do que ser bonzinho. 1 ano depois do nosso confronto no hospital, Sofia recebeu uma carta. Era de Adriana, da prisão. A carta dizia que ela havia conseguido se livrar das drogas, que estava fazendo terapia, que havia encontrado Deus e que gostaria de uma chance de reconstruir o relacionamento com a filha. Sofia leu a carta, dobrou cuidadosamente e a guardou numa gaveta. Não vai responder? Perguntei. Não agora. Talvez nunca. Talvez daqui a alguns anos. Não sei. Por quê? Porque perdão não tem prazo de validade. Se um dia eu quiser perdoar, eu perdoo. Se não quiser, não perdoo. E tanto faz o que ela faz na prisão. Não é sobre ela mais, é sobre mim. E se ela realmente mudou? Sofia me olhou com aqueles olhos que carregavam muito mais experiência do que seus 14 anos deveriam ter. Vovó, pessoas podem mudar, mas não podemos apostar nossa segurança na possibilidade de que elas mudaram. A gente protege nossa família baseado no que sabemos, não no que esperamos.
Naquele momento, vendo minha neta com sua sabedoria assombrosamente madura, eu finalmente compreendi completamente quem ela era. Sofia não era uma criança que havia se tornado vingativa por mágoa. Sofia era uma sobrevivente que havia aprendido que amor próprio às vezes significa dizer não para quem deveria nos amar. Que proteção familiar às vezes significa tomar decisões difíceis. Que justiça nem sempre parece com perdão. E que uma menina de 12 anos, quando forçada pelas circunstâncias, pode ser mais sábia sobre relacionamentos tóxicos do que muitos adultos que passaram a vida inteira se enganando. Hoje, aos 15 anos, Sofia é uma das adolescentes mais equilibradas que conheço. Tem amigos, vai bem na escola, namora um menino da idade dela, quer estudar direito e tecnologia. Ri, chora, se diverte, fica de mau humor. Ou seja, é uma adolescente normal. Mas ela também nunca baixou a guarda completamente. Nosso sistema de segurança ainda está ativo. Ela ainda monitora nossas finanças cuidadosamente. Ainda investiga as pessoas que entram na nossa vida. Não por paranoia, por sabedoria. Porque ela aprendeu, aos 12 anos, uma lição que muitas pessoas levam décadas para compreender. Que cuidar da família nem sempre significa ser bonzinho com quem compartilha nosso sangue. Às vezes significa proteger quem verdadeiramente nos ama, de quem apenas diz nos amar. E se isso faz dela uma menina fria ou calculista? Não sei. O que sei é que faz dela uma menina viva, segura e feliz. E para mim, que a vi crescer no meio do caos, isso é tudo que importa. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes a maior prova de amor que podemos dar para nossa família é aprender a dizer não para quem nos machuca.